Lucas capítulo de número 5, nós vamos meditar nessa palavra até o verso de número 11, que vai dizer: Jesus chama primeiro seus discípulos. Eu vou estar lendo para ganhar tempo, os irmãos podem me acompanhar. Talvez a minha introdução aqui é diferente da de vocês, mas o sentido é o mesmo. Deus abençoe nosso irmão Jamil, amém? Que diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas, ou para o mar alto, mais fundo, todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu, quem está dizendo, isto vou lançar as redes, ou segundo a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantia de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Glórias a Deus. Queridos, estamos diante de um texto, e aonde aqui ele vai falar sobre o lago chamado Genezaré, que também esse lago era chamado de Tiberíades, ou Mar da Galileia. E quando nós falamos sobre o assunto do Mar da Galileia, nós estamos falando de um cenário onde que foi um palco de grandes eventos na história bíblica, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós entendermos um pouco da história, o Mar da Galileia, ele era banhado pela bacia do Rio Jordão, e ele era um mar aproximadamente 21 quilômetros de extensão de comprimento, por 13 metros de largura. A sua profundidade basicamente seria aproximadamente 48 metros de profundidade, logicamente no lugar mais fundo. E o interessante é que ali foi um palco onde que Jesus realizou vários milagres. Inclusive, esse milagre que Jesus realizou foi a pesca maravilhosa. E foi também quando Jesus estava atravessando aquele mar, juntamente com os seus discípulos, e eles foram apanhados por aquela grande tempestade.
a ponto deles desesperarem, deles ficaram apavorados, atemorizados. Na verdade, eles sabiam e presenciaram tantos milagres, mas eles não acreditaram que era o mestre que estava ali com eles. A ponto deles gritar: nos salve, socorre-nos. E apenas uma palavra Jesus falou e o mar se acalmou. E eu vim trazer essa palavra nessa noite para a tua vida, para a minha vida, que tudo tem que ser segundo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que liberta o homem e toda a humanidade. E o texto vai dizer que Pedro sendo apertado Jesus sendo apertado pela multidão, ele avista de longe 2 barcos. Ali Jesus está vendo 2 barcos e um problema, mas também Jesus está vendo a solução para aquele barco. E o texto vai dizer que primeiro Jesus chama Pedro, pega o barco de Pedro, sobe naquele barco, pede que afaste um pouco e começa a ensinar a multidão. A multidão seguia Jesus porque eles tinham desejo pela tua palavra. A multidão seguia Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. E muito daquela multidão seguia Jesus por causa da comida. E o povo estava com sede da palavra de Deus. E o texto vai dizer que depois que Jesus ensinou a multidão, olha o segredo aí, pastor João. Primeiro Jesus ensinou a multidão, para depois ele ir abençoar aquela pesca maravilhosa. Era uma das características de Jesus. Ele amava pregar a palavra, mas o que ele mais gostava era ensinar, Reinaldo, a sua palavra. E quando nós estamos sobre a instrução da palavra, algo tem que mudar na minha e na sua vida. Observa que o nosso irmão Bruno, ele falou que outrora ele era de uma forma que ele fazia parte do mundo, mas quando ele ficou segundo a instrução da palavra, algo mudou na vida dele, algo teve que transformar na vida dele. Agora Jesus vira para Pedro: Pedro, vai-te ao mar alto. Creio eu que Pedro falou: meu Deus, nós passamos a noite inteira, nós pescamos a noite inteira, nós não apanhamos nada. Mas como o Senhor, o Mestre, está nos pedindo para que nós lançamos a nossa rede. Mas Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o texto vai dizer que Jesus fala: Pedro, lança a rede ao lado direito, e ele lançou a rede. Jesus chega e avista aqueles 2 barcos, e avista aqueles pescadores. Eles tinham descido do seu barco e estavam lavando as suas redes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que aqueles pescadores, eles não tinham nenhuma perspectiva mais, porque eles passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Irmão, eu quero dizer para vocês, não existe frustração
pior do que você passar a noite inteira pescando e nada você vai apanhar. Eu falo isso por experiência, pastor João, porque eu faço pesca subaquática e quando a gente vai pescar e não pega nada, a gente volta frustrado. E Pedro estava frustrado, os pescadores estavam frustrados. Pedro conhecia todas as áreas, todas as partes daquele rio, daquele lago. Ele era um pescador experiente. Na cultura judaica, os pais colocavam os filhos na escola de profeta. E todos aqueles que iam para a escola, e eles não sobressaíam, eles viravam pescador. E o pescador, olhando na história, ele era o mais baixo de uma classe social. E o professor chegava para os pais e diz assim: olha, seu filho não aprendeu nada, seu filho não deu de nada na escola. Os pais, vai ser pescador. E Pedro, e João e Tiago, eles foram pescador. Naquele mar existia várias empresas de pescas e a fonte de renda dali predominava naquela época, com a pesca ali no Mar da Galileia, e também pela agricultura. E devido à subpesca, devido à escassez de água, devido à degradação, hoje o Mar da Galileia, o povo não vive mais da pesca. Tem alguns pescadores, mas eles não vivem mais da pesca. Hoje, aquela região, ela é vivida através do turismo. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro, ele lança a sua rede. Ele obedece à instrução da palavra de Deus sobre a tua vida. Mas pastor, Pedro já conhecia Jesus? Sim. Se você olhar no capítulo 4, vai dizer que Jesus, saindo de uma sinagoga, ele tinha acabado de pregar em uma sinagoga. Ele entra na casa da sogra de Pedro. Chegando lá, aquela mulher estava com uma enfermidade. E bastou somente Jesus lançar uma palavra para que aquela mulher fosse curada. Então Pedro, ele já conhecia Jesus, ele já sabia quem era Jesus. E quando aqueles discípulos eles desceram do barco, eles estavam saindo do centro do querer da vontade de Deus. Hoje, quantas pessoas que têm saído do centro do querer da vontade de Deus? É aonde que Deus, que Jesus, Ele quer que nós estejamos todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Então, descer do barco significa você sair
do centro do querer e da vontade de Deus. Então a palavra nessa noite é: não saia do centro do querer e da vontade de Deus, porque grandes coisas Deus tem a fazer na tua vida. Eu não sei de que forma que você adentrou por essas portas nessa noite, mas eu tenho uma certeza: a partir do momento que você chamar Jesus para dentro do teu barco, a tua história vai mudar. Ela tem que mudar. Quando Jesus entra no barco, as coisas têm que mudar. Agora, quando eu desço, eu estou falando: Senhor, eu estou saindo do centro do querer da tua vontade. E sair do centro do querer e da vontade de Deus, nós estamos arrumando problema para nossas vidas. E observa que os discípulos, eles estavam lavando as suas redes. Lavar as redes representa frustrações, enterrar sonhos, jogar fora tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Pastor João, quantas pessoas estão jogando fora os sonhos? Quantas pessoas que estão jogando fora aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus confiou em tuas mãos para você fazer? Nós estamos vivendo um cenário, queridos, em que o povo de Deus está dentro de um acomodismo. Sabe o que o povo está falando? Deus, eu estou saindo do centro do querer e da tua vontade. E quando nós saímos do centro do querer e da vontade de Deus, nós estamos vulneráveis ao inimigo das nossas almas, querido. E eu quero dizer uma coisa, que é a palavra que ela vai transformar a tua vida. Quando nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, do verso 2, que vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela vai até o espírito e medula, juntas e medula, e até a divisão da alma. É a palavra que vai te transformar. O que transformou a vida de Pedro, daqueles discípulos, não foi o movimento, não foi outra coisa, foi a instrução da palavra de Deus. O salmista lá no Salmo 119, ele vai dizer, no verso 9, ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. No verso 11 ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra, ela tem poder. Quando Jesus chegou naquela casa de Pedro, na casa de Pedro, e ele liberou uma palavra sobre a sogra de Pedro, ela foi curada. E eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra para a tua vida, e que a tua vida seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia! O poder da palavra, queridos, vocês não têm noção. Jesus venceu o diabo através da palavra.
Mateus capítulo 4, ele vai dizer assim: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras transformem em pão. Jesus estava 40 dias com fome. O seu corpo debilitado. E olha de que o inimigo da nossa alma vai falar para Jesus sobre comida, sobre pão. Mas Jesus vira para ele e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que transforma. Enquanto os discípulos não entendiam, nada tinha acontecido, pastor. Pedro tinha o domínio, Reinaldo, do barco. Mas Jesus tinha o domínio dos peixes. E Jesus está dizendo nessa noite: ei, lança a sua rede num lugar mais fundo. Muitas das vezes você está lançando a sua rede em lugar raso. Lugar raso vai dar peixe pequeno, mas lugar fundo vai dar peixe grande. E a palavra de Deus vai dizer que foram grandes peixes que estavam rasgando a rede, rompendo as suas redes, a ponto deles chamar: ei, traz o outro barco. E o barco estava indo a pique de tanto peixe, peixe grande. Então o segredo é lançar a rede em lugar fundo. Ei, para de lançar a rede em lugar raso. Lugar raso você não consegue pegar peixe. Os maiores peixes estão no fundo, estão nos lugares mais fundos. Quando eu quero descer na água de mergulho, eu procuro a maior profundidade para que eu vou capturar o melhor peixe. No raso a gente não consegue capturar o peixe. Jesus está no controle de todas as coisas. Ele estava no controle daquele barco, ele estava no controle daquele mar, ele estava no controle daqueles peixes. Mas Pedro vira: Senhor, mestre, eu pesquei a noite inteira, não apanhei nada. Mas o Senhor está mandando, eu vou lançar as redes. Pedro estava dizendo: olha, eu conheço toda essa área, eu conheço tudo, não está no dia do peixe. Mas Jesus vira para ele e fala: Pedro, o controle do mar, o controle do peixe, o controle do barco está sobre o meu domínio. Chama Jesus para dentro do teu barco, querido. Eu não sei como é que está o seu casamento, mas Jesus está dizendo: ei, me permita que eu entre dentro do teu barco. Eu não sei como é que está na faculdade, você na faculdade, jovem, mas Jesus está dizendo: ei, me convida para dentro do teu barco, que eu quero te colocar no meio dos príncipes. Convida Jesus para dentro do barco. Quando Jesus ele entra dentro do barco, as coisas vão mudar, vai ser transformada na sua vida. Uma certa vez Jesus, ele acabou de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, e ele pede que os discípulos atravessem para o outro lado, e ele vai para o monte orar. E quando Jesus chega lá, ele olha lá de cima, os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Jesus ele vem e começa a andar sobre as águas, e os discípulos começam a se apavorar: é um fantasma, outro é uma coisa, é outra.
E Pedro, entendendo que era Jesus que estava andando sobre as águas, Pedro diz: Senhor, se é o Senhor que está andando sobre as águas, me permita que eu ande. Vem, Pedro. E Pedro começou. Tchum, tchum, tchum. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando. Mas a partir do momento que ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Jesus está me dizendo nessa noite que tem muitas pessoas olhando para as tempestades. Não olhe para a tempestade, olha para Cristo. Independente da circunstância, olha para Jesus Cristo, Salvador das nossas almas, das nossas vidas. Aleluia. A grande razão deles terem fracassado foi o fato de Jesus não estar no barco. Os peixes podem esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar se agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele quer. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida, no barco da sua família, no barco do seu trabalho, no barco do seu casamento. Deixa Jesus entrar, queridos. De repente você tem relutado, você tem tentado entrar em uma carreira profissional, você não tem conseguido, mas eu quero te dizer, deixa Jesus, chama Jesus para dentro do seu barco, que Ele vai te abençoar. Ele vai abrir uma porta para a tua vida. De repente você está com alguma enfermidade, ou até mesmo na tua família, mas Jesus está dizendo, deixa eu entrar dentro do barco. De repente você está com enfermidade incurável, mas Jesus vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus tudo, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nada é impossível aos olhos de Deus. Então deixa Jesus entrar no barco. Chama Jesus para dentro do barco. Se as coisas estão difíceis para a tua vida, chame Ele para dentro do barco. Nós estamos atravessando um tempo tão difícil, irmão. Nós estamos atravessando momento em que realmente nós podemos entender que Jesus, Ele está às portas para buscar a tua igreja. Hoje as igrejas têm se esvaziado, é geral, né, pastor João? Isso é geral, né? Hoje as igrejas têm esvaziado. Tem muita gente que estão deixando Jesus no segundo plano. Mas eu quero te dizer nessa noite, não saia da presença do Senhor. Deixa com que o Espírito Santo de Deus fale mais alto na tua vida. Deixa com que o Espírito Santo de Deus, Ele te conduz à tua vida, Ele te direciona à tua vida. Observa que se os discípulos, se eles não estivessem na direção do Espírito Santo de Deus, eles não iam entender o propósito de Deus sobre a tua vida. E o propósito de Deus é que todos sejam salvos.
através da tua palavra. A palavra de Deus, ela tem um poder transformador em nossas vidas. Ezequiel capítulo 37, Deus ele leva Ezequiel diante daquele vale. Ezequiel, profetiza para esse povo. Tu sabes, Senhor, tu sabes, profetiza. E Ezequiel profetizou, e ali foi osso no seu lugar, espelho no seu lugar, nervo no seu lugar. E através daquela palavra liberada, houve vida. A palavra, irmão Bruno, ela tem poder. Ela tem um poder transformador para nos transformar nossa vida. O importante, irmão, nós precisamos de ter fé e obediência. Observa que Pedro, ele obedeceu à voz do Senhor. Pedro, ele teve fé que algo iria acontecer na vida dele. Através da sua fé, ele viu a providência divina. Quando nós temos fé, Deus, ele trará a providência dele sobre as nossas vidas. Aleluia. E Pedro teve a sua humildade de reconhecer que Cristo era o maioral na sua vida, a ponto dele falar: Senhor, se afaste de perto de mim, porque sou um homem pecador. Olha a humildade, olha o reconhecimento desse homem. Aqui fala sobre a humildade. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Nós precisamos de se humilhar perante ao Senhor. A presença é o guia de Deus. Jesus estava presente e guiou os discípulos durante a pesca. Eles foram guiados, eles foram conduzidos pelo Senhor. E aqui vai falar sobre a unidade e a cooperação. A pesca maravilhosa demonstra a importância da unidade e a cooperação entre os irmãos. A igreja, ela tem que estar na mesma fé. Ela tem que estar no mesmo pensamento. Ela tem que pensar no alto e não pensar no que está debaixo. A igreja, ela tem que estar em unidade. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. É muito fácil eu crer naquilo que eu estou vendo, mas no que eu não estou vendo. Então é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11. Para nós finalizarmos, Jeremias capítulo 15, verso 16, ele vai dizer assim: olha, logo achando as suas palavras as comi, e elas para mim serviu de gozo, paz e alegria no espírito. Olha só, achando as suas palavras, logo as comi.
Então, coma a palavra, viva a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, queridos. Porque a palavra, ela tem um poder transformador na vida do homem. Hoje vocês estão vendo o pastor Aguinaldo aqui em cima, foi através do poder da palavra de Deus. Eu não estou aqui por mérito de homem, não. Sim, é pela misericórdia do Senhor. Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus, que Ele achegará a vós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, é a palavra. O mundo era todo desorganizado. Em Gênesis capítulo 1, no verso 3, ele vai dizer: haja luz, e houve luz. O mundo foi feito pelo poder da palavra. Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, Maicon. O poder da palavra, ele é transformador. Ainda que as dificuldades, ainda que a adversidade, ela vem sobre a tua vida, mas Jesus, ele é soberano sobre a tua vida. Nós só vamos conseguir entender isso, e nós só vamos mudar de vida quando nós ficamos sobre a instrução da palavra. Aleluia! É a palavra que salva, é a palavra que vive, é a palavra que transforma. Se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui, queridos. Outrora eu também era do mundão, fazia um monte de bobagem, de coisa, ainda jovem, achando que estava no mas, fazendo mas, pastor. Mas um dia essa palavra veio de encontro comigo, e a palavra, ela tem que confrontar o pecado. É a palavra que confronta o pecado, irmão.